a bendita graça de nosso Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso de número 5 a 8. Mateus 6, de 5 a 8. Vamos seguir a nossa análise no Sermão do Monte. E quando orares, ou quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Vamos orar. Eterno Pai, graças te dou por tua palavra. Rogo que neste momento o Senhor nos ajude na genuína, verdadeira e pura compreensão das Escrituras. Que teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, pois dependemos da sua luz, para assim, ó Deus, termos o verdadeiro entendimento da tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Temos visto ao longo da exposição do Sermão do Monte que a vida cristã é algo que deve ser aprendida todos os dias por meio da palavra de Deus. No Sermão do Monte já aprendemos o que somos, como devemos nos comportar na sociedade, ou seja, como sal e luz, e agora estamos aprendendo como devemos nos conduzir em nossa vida de piedade, de justiça pública. Nosso Senhor, irmãos, está desenvolvendo seu argumento posto no versículo 1 do capítulo 6. Qual foi o argumento de nosso Senhor? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Este é o argumento, o grande argumento de nosso Senhor no início desse capítulo. Ou seja, fazer com que sejamos cuidadosos com a motivação do nosso coração no que diz respeito às nossas práticas piedosas, a fim de deixar, portanto, seu ensino ainda mais claro. Jesus vai utilizar 3 ilustrações muito caras à religião. Quais são? A esmola, a oração e o jejum. Entre os judeus piedosos se praticavam esses 3 atos de piedade: a esmola, a oração e o jejum. Muito bem. Nós tivemos na semana passada a oportunidade de analisar e aprender sobre o ato de doar esmolas. Hoje nós sabemos o que significa esmola, o quão importante é doar esmolas, não para ser glorificado pelos homens, visto pelos homens, mas sim para que Deus seja glorificado em nossa discrição e nossa obediência ao mandamento que diz que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim é doar
esmolas. Então agora nós chegamos na segunda ilustração que nosso Senhor nos dá para exame do nosso próprio coração: a oração. Irmãos, todos nós concordamos que quando um homem está imerso em uma vida de farras, bebedeiras, drogas, vícios, sexo ilícito, corrupção política, etc., todos nós concordamos que se faz patente na vida desse indivíduo a existência de uma absoluta pecaminosidade. Ninguém ousa dizer que o homem que está nos vícios, nas drogas, na corrupção, é um homem santo, ou que não está em pecado. Todavia, nosso maior desafio contra o pecado não é detectá-lo em tais situações e renunciá-lo. É fácil detectar o pecado aí. Nosso maior desafio contra o pecado é detectá-lo quando ele se infiltra em nossas práticas de piedade. Por exemplo, deixe-me perguntar: que juízo nós fazemos de um homem de joelhos dobrados em oração? Dizemos que ali está um homem em um estado de pecado ou um homem em um ato santo? Orar é um ato santo ou é um ato pecaminoso? Santo. Pode um homem em pleno ato de oração estar pecando? Como detectar o pecado aí? Naturalmente, atribuímos a imagem de um homem de joelhos dobrados em oração a um homem santo, a uma mulher santa, a alguém puro, a uma pessoa consagrada, diferente dos demais homens. Entretanto, as Escrituras não são tão românticas assim, quando pinta o quadro. Nosso Senhor vai tomar o assunto da motivação do coração, quando nós estamos orando, para nos advertir que o pecado é tão perigoso, que até em práticas de devoção, como a oração, ele pode nos sabotar. Ele pode nos prejudicar. E essa advertência de nosso Senhor pode ser vista por dois ângulos: um negativo e um outro positivo. Vamos começar em primeiro lugar pelo negativo, ou seja, o que não devemos ser quando oramos, o que não devemos ser quando estivermos em oração. O que é que a gente não deve ser? Vamos voltar para Mateus 6, por favor, comigo. Verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja, não sereis como os hipócritas. Observe um negócio aqui. Mais uma vez, Cristo deixa claro que a oração é algo que deve fazer parte da vida do cristão. Como é que ele inicia esse versículo? E quando orardes, é algo que vai continuar. Ele sabia que seu povo lançaria mão desse meio de graça. Deus nos deixou meios de graça, meios de nos alimentarmos espiritualmente, e a oração é um desses meios de graça para manter contato com Deus Pai e assim obter do Senhor o socorro necessário para a vida peregrina nesta terra. E a fim de que esse meio de graça não fosse desperdiçado levianamente por seus discípulos, ele diz que ao orarmos não devemos ser como os hipócritas religiosos. Quem são os hipócritas religiosos? Os hipócritas religiosos são aqueles que usam dos meios de piedade para auferir, para ganhar qualquer lucro que não seja a glória de Deus. Eis aí um hipócrita. Isso era típico de quem? Isso era típico
dos escribas e dos fariseus. Quando chegava a hora da oração, lá em Jerusalém, e as trombetas do templo soavam, avisando da reunião de oração, eles saíam correndo para orar, e mostrando que não podiam se conter de tanta espiritualidade, eles começavam a parar nas praças e nas esquinas para fazer orações públicas, e então começavam a orar, sendo que o que eles queriam, na verdade, não era aproveitar cada minuto de estar na presença de Deus, mas sim de serem vistos pelos homens orando. Era isso que eles queriam. Então, eles paravam nas ruas, nas esquinas, nas praças, e começava todo aquele teatro de oração, todo aquele auê de oração, a fim de quê? De serem glorificados pelos homens. Surge a pergunta: por que os escribas e os fariseus oravam dessa forma? Por que eles oravam nas ruas, nas praças, nas sinagogas, só com o fim de serem vistos pelos homens? Por quê? E Jesus responde. Veja o versículo de número 5 comigo, por favor. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Agora veja, porque gostam. Eles gostam de orar, pastor? Não. Eles gostam de orar para serem vistos pelos homens. Grife isso aí. Porque gostam. Veja, eles gostavam disso. Gostavam do teatro, gostavam das luzes, gostavam do palco, gostavam dos aplausos, gostavam de tudo isso. O que é que identifica um hipócrita? O que revela um hipócrita é que ele gosta de certas coisas que o denuncia como hipócrita. Ser visto pelos homens é, por exemplo, uma delas. Assim eram identificados os escribas e fariseus, porque eles gostavam de serem vistos pelos homens, aplaudidos, louvados, glorificados. Irmãos, aquilo que nós gostamos fala muito do que somos. Aquilo que a gente gosta fala muito daquilo que a gente é. Isso aí é básico. Jesus foi enfático em dizer: não sereis como os hipócritas. Esse é o ângulo negativo. Nós não devemos ser como os hipócritas. Aqui não é uma mera questão de não fazer. Ah, eu não faço. Não. Aqui é uma questão de não ser. É uma questão de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, não se iluda. Vou repetir isso aqui. Não se iluda. Nosso coração gosta de ser visto, glorificado, aplaudido pelos homens. Faz parte de nossa composição desde a queda de Adão. O farisaísmo religioso não está morto, disse John Stott, e eu concordo plenamente com ele. Há um perigo, meus amados, muito sutil, de cairmos na hipocrisia dos fariseus. Quando? Quando as motivações do nosso coração tão somente são a de sermos glorificados pelos homens, quando eles nos veem orando em público, quando eles nos encontram orando em público. Por quê? Por que há esse perigo de cair no mesmo pecado dos fariseus? Por quê, pastor? E eu respondo: porque nós gostamos também. Porque gostamos. É da nossa natureza caída tentar roubar a glória de Deus para nós, aquilo que é devido a Deus. Então, assim como fazer doações de esmolas pode nos levar ao desejo de ser vistos pelos homens, orar em público, pregar, cantar, fazer qualquer ato de piedade em público, também pode nos levar a esse vil desejo de ser glorificado pelos homens. Muitos são aqueles que, quando estão orando em público, mudam o tom de voz. Já percebeu?
Você fala com uma pessoa é normal, mas quando ele pega o microfone, a voz muda. Ou usam de jargões evangélicos. Levante sua mão, receba. Ou então cuidam de falar palavras difíceis quando estão orando, um português bem rebuscado, bem difícil. Ou então começam a chorar e a gritar e a pular e a sapatear. Para quê? Somente para uma coisa: para chamar a atenção do quanto eles oram bem, do quanto eles são piedosos, são consagrados. Tudo que eles buscam é serem vistos pelos homens como santos homens de oração. Eles não estão preocupados com a glória de Deus, não estão preocupados com o fato de que estão na presença de Deus. Não, absolutamente não. Tudo que eles querem é fama religiosa, tudo que eles querem é glória humana, é aplausos humanos, admiração. Nossa, que homem para orar bonito, que mulher para orar bonito, fervoroso. É isso que eles querem ouvir. Só isso. Diga isso para ele e ele já vai estar satisfeito. Quer nem saber se a oração vai ser respondida por Deus. Pergunta é: por que eles fazem isso? Isso não faz deles hipócritas? Por que buscam likes nas orações que fazem? Por que hoje em dia virou moda fazer lives? Sabe o que é live, né? Aqueles vídeos ao vivo, aquelas transmissões ao vivo no Facebook e no YouTube. Por que virou moda fazer live de oração, de revelação em nossos dias, nas redes sociais? Por quê? E eu respondo a vocês: porque gostam de serem vistos pelos homens. Tem a mesma essência do farisaísmo, porque gostam. Está aí no texto, versículo 5, porque gostam. Ouça, se você gosta de ser admirado pelos outros como um homem de oração, um homem que ora bonito, um homem que prega bonito, um homem que ora fervorosamente, que ora com espiritualidade, se você busca ser uma mulher reconhecida pelos outros como uma mulher de oração, a irmã da oração, a irmã da revelação, saiba, você é um hipócrita e uma hipócrita. Assim eram os fariseus, assim eram os falsos religiosos. E nosso Senhor disse que por serem assim, já receberam a sua plena recompensa. Plena, está escrito na tradução NVI. Plena recompensa, não tem mais nada para receber. Não há mais nada para receber da parte de Deus. Por quê? Porque o que eles buscavam já receberam. O que era? Ser glorificado pelos homens, ser louvados pelos homens. Pergunto: você já parou para pensar por que algumas orações que fazemos em público não são respondidas? Porque a resposta já veio. Veio em quê? Em admiração humana. Porque a resposta já veio em aplausos humanos. Não tem mais nada a receber. Não tem mais nada que vir do céu. Se caímos nesse pecado, devemos nos arrepender e corrigir essa postura urgentemente. Hoje. Porque estamos sendo hipócritas, atores religiosos. Atores, verdadeiros hipócritas. Homens e mulheres que dizem temer a Deus, amar a Deus, mas no fundo, na verdade, só amam a si mesmos. Só buscam a sua própria glória, serem vistos pelos homens. Quem não gosta de elogios? Quem não gosta de elogios? Não é isso que a psicologia diz? O homem é pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Por quê? Porque a mulher gosta de elogio. Então, quais são as táticas
de se conquistar uma pessoa elogiando. Você não vai começar trazendo à tona os defeitos daquela pessoa, você vai começar a elogiar as virtudes daquela pessoa. Não é isso? Muito bem, porque nós gostamos de elogios, nós gostamos de ser elogiados. Por isso que quando, se não me falha a memória, foi George Whitefield, quando ele estava pregando e ele desceu do púlpito, um irmão chegou para ele e disse: Senhor Whitefield, que sermão, que mensagem maravilhosa. E ele disse: eu sei, o diabo falou a mesma coisa no meu ouvido quando eu estava pregando. Porque o diabo sabe que nós gostamos de elogios, e quando nós estamos cheios de nós mesmos, não cabe, não há espaço para Deus aí. Nós estamos cheios de nós mesmos, nosso coração se sobrecarrega de glória humana, de louvor a nós mesmos, ao nosso próprio nome. Está errado, precisamos corrigir essa postura. E a correção, ela vem como? A correção vem positivamente. Como assim positivamente? Ela vem em nosso próximo ângulo. O ângulo que acabamos de ver no texto foi um ângulo negativo. Não sereis como os hipócritas. O ângulo da advertência que vamos ver agora é o ângulo positivo. Em segundo lugar, o que devemos fazer quando nós oramos? O que devemos fazer? Volte sua Bíblia lá, Mateus 6. Veja comigo o verso de número 6. Tu, porém, quando orares, Jesus usa um porém, justamente que é uma conjunção adversativa, ou seja, Jesus quebra aquele argumento trazendo um novo argumento. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Fique só com o versículo 6 por enquanto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Preste minha atenção. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer explicação propriamente dita desse texto, nós devemos frisar algumas coisas aqui importantes. Jesus aqui está proibindo a oração em público? Não. Jesus não está proibindo a oração em público e nos obrigando a orar apenas em nosso quarto trancado. Não é isso que nosso Senhor está fazendo. Por quê, pastor? Porque você pode falar para alguém, você pode dizer para alguém que só ora em casa e com seu quarto trancado. Muito bem. A partir do momento que você divulga a sua oração e que ela é apenas no seu quarto secreto, ela deixou de ser secreta. Todo mundo agora sabe onde você ora, de que forma você ora. Ou seja, você entregou o lugar. É aqui, meus irmãos, existe um grupo hoje chamado de desigrejados. Os desigrejados são aqueles que eles não veem mais a igreja, eles dizem que não, nós somos a igreja. Então, nesse argumento de que nós somos a igreja, e eles estão certos, nós somos a igreja. A igreja não é meramente tijolo, cimento, barro. A igreja somos nós. Mas o fato é que com esse argumento, eles usam de outro argumento, que é o que? Não congregar. Então, eles não congregam. Eles fazem o culto deles em casa, ligam lá no YouTube, no Facebook, e ali está a congregação deles. E ali é onde eles congregam, onde eles oram, onde eles leem a palavra, etc. Muito bem. O fato é que eles olham para um texto como esse e dizem para nós: vejam como vocês estão errados. Olha o que Jesus está falando. Que nós não devemos estar orando em templos, nas praças, nas ruas, nas esquinas, mas que oremos somente em casa e em nosso quarto secreto. Isso não é
um melão, como diz aqui na Paraíba, né? Isso é um melão para os desigrejados. Então, quando eles fazem isso, o que é que eles automaticamente acontece? A oração deles deixa de ser secreta. Todo mundo sabe agora que aquele indivíduo que se orgulha de ser desigrejado, ele só ora em seus quartos, em sua casa, em seu quarto. Então, o anúncio do lugar tirou o segredo da oração. Ele anunciou onde é que ele faz todo o culto. Então, de alguma forma, ele também está querendo ser visto pelos homens. Outro detalhe importante é que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que nós oraríamos assim: Pai Nosso. Pronome possessivo no plural, no coletivo, dando a ideia de que quando a gente fala Pai Nosso, nós estamos com mais irmãos, com mais pessoas reunidos. Não é Pai meu ou meu Pai, é Pai Nosso. Dá-se a ideia de uma oração pública, de uma oração em coletivo. Até porque nosso Senhor orou publicamente. Você vai ver várias passagens, Jesus orando publicamente. E os apóstolos oraram publicamente. Portanto, a ideia central aqui não é a de eu me enclausurar quando o assunto for oração. A ideia central desse versículo é como se nosso Senhor estivesse nos dizendo: em vez de vocês orarem em público para que os homens os vejam, eu garanto a vocês que aquela oração particular que vocês fazem no quarto mais secreto das suas casas é a oração que Deus verdadeiramente ouve. Quarto secreto, aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego, essa palavra é tameion. Tameion. O que é tameion? Tameion é aquele lugar da casa onde ninguém vai. O depósito que você joga lá, todas as quinquilharias que você não usa mais. Tudo aquilo que você não usa mais e você vai colocando lá no tameion, lá nesse quarto que você não quer que ninguém veja. Alguns estudiosos dizem que também nesse quarto, os antigos, eles guardavam os seus tesouros. Por isso que esse quarto é tão secreto, é tão reservado de todos os demais. Era o lugar mais desprezado ou o lugar mais guardado que tinha. Pois bem, para Deus, é preferível uma oração nesse lugar mais desprezado do que em um lugar público com o fim de ser visto pelos homens. A oração que Deus verdadeiramente ouve, qual é? É aquela que busca somente a sua glória. A oração que Deus verdadeiramente ouve é aquela que busca somente o louvor do seu santo e glorioso nome, não nosso. Aí surge a pergunta: qual é a oração que busca somente a Deus? Como eu posso orar para a glória de Deus somente, pastor? Mesmo que seja em público, como eu posso fazer isso? Dá para fazer isso? E eu digo a vocês, dá. Aí eu vou dar a vocês aqui algumas lições, algumas dicas práticas, e eu queria muito que vocês anotassem e guardassem no coração de vocês. Primeira dica, primeira lição: quando orar, quer seja no seu quarto, quer seja na igreja, quer seja em qualquer lugar, esqueça das pessoas que estão ao seu lado. Esqueça. Exclua essas pessoas ao seu lado. Não atente para quem está ao seu lado. Aí sim você conseguirá orar para a glória de Deus. Me dê um exemplo, e eu vou lhe dar um exemplo. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, texto conhecidíssimo.
Nós vamos ler dos versos 17, versos 12 a 17. A oração e o voto de Ana. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha de quem ela estava, perante quem ela estava derramando a sua alma. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Observe algumas coisas interessantes nesse texto. Ela estava no meio das pessoas, ela estava orando publicamente, mas é como se ela estivesse sozinha, só ela e Deus. E ela estava tão envolvida com Deus que ela esqueceu de parar no momento de parar, e ela continuou, e aquilo chamou a atenção do sacerdote, chamou a atenção daquele líder, ao ponto de tomá-la por embriagada. Mas veja em que condição estava a alma dessa mulher. No versículo 15, ela diz: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Publicamente. Ela esqueceu de quem estava ao seu lado. Ana estava tão envolvida em sua oração ao Senhor, que ela esqueceu das pessoas em sua volta e do que essas pessoas poderiam achar daquela demora em orar. Aqui nós temos uma grande lição que esta senhora nos ensina. Esqueça, começou a orar, esqueça das pessoas que estão ao seu lado e das suas opiniões, do que elas vão achar, do que elas vão dizer, do que elas vão pensar a respeito de como você está orando, da sua oração. Pergunto, não é aqui onde muitas vezes nós caímos? Quando nós não caímos no extremo, estamos caindo em outro extremo. Como assim? Quando não estamos elaborando orações fervorosas, com um português rebuscado, sofisticado, sapateando, pulando dessa altura, estamos no outro extremo, não fazendo oração nenhuma, preocupados em errar o português, preocupados em não falar as palavras corretamente, preocupados com a opinião alheia, do que acham de nós quando oramos, e assim nós permanecemos com medo das opiniões alheias. Esses sentimentos, eles tendem por nos governar e atrapalhar a nossa vida de oração, e assim estamos de uma forma ou de outra afastados da verdadeira oração. Ore ao Senhor, esquecendo de quem está ao seu lado por aquele momento, quer seja em público, quer seja em casa. Não leve as pessoas ou as opiniões das pessoas para seu quarto secreto. Não leve. Ali é só você e Deus. Entenda que eu não estou dizendo que você não deve orar pelas pessoas. Você deve orar pelas pessoas. Eu estou dizendo que você não deve se importar com a opinião delas ao verem você orando. É isso que eu estou dizendo. Então, primeira lição: esqueça das pessoas que estão ao seu lado. Segunda lição: esqueça de si mesmo. Esqueça de si mesmo. Observe,
Aqui nós temos outro problema que precisamos corrigir. É que damos muita atenção, muita importância a nós mesmos e tendemos por orar distraidamente, pensando mais em nossos problemas, no emprego, em casa, naquele a fazer, naquela situação, que nossa oração acaba caindo no vazio. Quantos de nós não começam a oração e 1 minuto e meio depois vai estar nós pensando no trabalho, pensando em casa, pensando na faculdade, pensando no filho, pensando na filha, pensando nisso, pensando naquilo outro? Jesus disse que o fariseu orava de si para si mesmo. Porque dá. Se Jesus disse que ele orava de si para si mesmo, é porque dá. Dá para orar de si para si mesmo. E isso é um erro. Pergunto, não é assim que muitas vezes estamos, meus irmãos? Muitas vezes estamos orando e pensando como resolver certas dificuldades. Então, ao orar, esqueça dos outros e depois de si mesmo. Esqueça de si mesmo. Esqueça. Esqueça de ficar conversando com você mesmo e seus pensamentos. De ficar dialogando com você mesmo e seus pensamentos. Converse com Deus. Com Deus. Com o Senhor. Somente. E isso nos leva à nossa próxima lição. Quando orar, em terceiro lugar, quando orar, aperceba-se de que você está na presença de Deus. Vou repetir isso aqui. Ao orar, aperceba-se, entenda que você está na presença de Deus. Vamos voltar para Mateus 6. Volte para Mateus 6 comigo, por favor. Versículo de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Veja, a teu Pai que está em secreto. Aqui está o segredo da oração bem-sucedida. E oração bem-sucedida não quer dizer que nós tenhamos todas as respostas delas em nosso favor. Não. Deus pode responder com um sim, numa hora. Deus pode responder com um não. E aquele não ser melhor do que um sim. Porque se for um sim, possa ser que a gente se prejudique. O não de Deus é melhor do que o sim do homem. Então ouça. Quando nós oramos, nós não estamos meramente na presença dos homens. Nem na nossa presença. Não. Mas na presença do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Pai das luzes, o nosso Pai. Faça de conta que você amanhã terá uma audiência com o presidente da República. E que você tratará de determinado assunto com o presidente da República. E você vai falar que a sua rua precisa de infraestrutura. Está cheia de buraco, está com problemas, está com uma situação precária. O que você faria? Eu tenho certeza que você começaria a ensaiar o seu discurso já hoje à noite. A preparar cada palavra bonitinha para aproveitar cada momento daquele para você dizer tudo o que você queria dizer e assim obter uma resposta favorável. O presidente da República. E eu pergunto a você, quem é maior, o presidente da República ou Deus? Quem é maior, o presidente da República ou o juiz, o desembargador, com quem a gente muitas vezes despacha? Ou o deputado, ou o político, ou seja lá quem for, quem é maior? Então quem é maior que todas essas pessoas? Deus? Então se Deus é maior que todos eles,
Por que que nós teimamos em entrar de forma distraída, desapercebida, irreverente na presença dele? Nós temos o dia todinho para conversar com todo mundo, falar com todo mundo, e temos apenas 1h30, 2 horas para nos concentrar na palavra, orar a Deus, cantar a Deus, e quando nós estamos aqui, o que é que acontece? Nossos pensamentos estão lá fora. Nós esquecemos que estamos na presença de Deus, que Deus está nos vendo, está nos assistindo, que ouvir a palavra, receber a palavra também é culto, também é adoração. E assim nós tratamos o Todo-Poderoso como se fosse um ser qualquer, menos que um presidente da república, menos que um juiz, menos que qualquer outro ser. Então, meus irmãos, mais uma vez, Cristo nos mostra que somente os cristãos, aqueles que nasceram de novo, novas criaturas, são os que podem falar com Deus Pai. Nós bem sabemos, por meio das Escrituras, que Ele só é Pai daqueles que receberam e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. João 1,12. Por isso que Jesus diz: quando orares a teu Pai. Pai. Deus não é pai de qualquer um. Deus é seu Pai. Você vai estar falando com o seu Pai. O cristão, e somente o cristão, é alguém que tem o privilégio de falar a Deus como seu Pai, de conversar com Deus como seu Pai, de entrar no Santo dos Santos e falar com seu Pai. É na presença do seu Pai que você está quando você inicia a sua oração, quer seja em público, quer seja lá no seu quarto, quando você ergue a voz, é a seu Pai que você está falando. Pergunto: você é filho de Deus? Já se tornou filho de Deus? Então lembre-se disso. Sempre quando você ora, é na presença, não na presença do homem mais importante desta terra que você fala, mas na presença de Deus, do ser mais importante do universo. Não importa se é no quarto trancado, na sala de estar, no intervalo do trabalho, ao caminhar nos corredores da faculdade, no caminho para a igreja ou na própria igreja. Ao orar, lembre-se sempre: você está na presença daquele que tudo vê e que tudo ouve. Lembre-se. Então, antes de dizer qualquer palavra de oração, antes de você abrir sua boca para orar, olhe para dentro de você e diga: opa, peraí, eu estou agora entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Estou no Santo dos Santos, falando com o meu Pai, falando com o Senhor. Então falarei com toda reverência, como um filho fala ao pai, com intimidade, mas com respeito, com reverência. E quando você se aperceber de que você está na presença de Deus, Jesus nos recomenda algumas coisinhas a mais. O que é que Jesus nos recomenda? Vamos voltar para Mateus 6, por favor. Olha o que Jesus nos recomenda. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus sai da figura do fariseu e ele passa então a denunciar agora a postura dos gentios, quando oram e usam de vãs repetições, acreditando que pelo seu muito falar, pela sua muita verbosidade, eles serão ouvidos. 1000 vezes não. Aqui fica denunciado logo de cara o erro do catolicismo romano em suas ladainhas pelo rosário, em repetir inúmeras
vezes a mesma coisa, como se Deus fosse um retardado sem memória. Também cai por terra aqui os mantras hindus, os mantras que dizem que, repetindo muito as mesmas palavras, os deuses nos ouvirão. Deus Pai, Ele sabe de nossas necessidades, até mesmo antes que nós venhamos pedir a Ele. Não há necessidade de vãs repetições, como quem empurra ficha numa máquina quebrada. Não! Deus é Pai. E como Pai, Ele se deleita em estar ouvindo a nossa oração. O nosso contato com Ele, Deus se deleita nisso. É aqui, irmãos, onde tratamos do que podemos chamar de confiança. Você confia? Quando você ora a Deus, você confia? Você confia realmente que você está na presença de Deus? Você confia realmente de que Deus está presente? De que Deus lhe ouve? Você confia? É verdade de sua parte? Então, ao entrar em oração, devemos confiar que estamos falando com o nosso Pai, e que Ele quer o nosso bem, e que em suas mãos repousam toda sorte de bênçãos para seus filhos. Irmãos, muito das nossas ansiedades, angústias, aperreios, sufocos, desesperos se dão tão somente porque somos gente de pouca oração. Somos pessoas de pouca oração. Confiamos pouco, falamos pouco com o nosso Pai Celeste. Deus devia ser o nosso grande amigo diário, devia ser o nosso primeiro pensamento ao levantar e o nosso último pensamento ao deitar. Devíamos dar mais atenção ao Senhor do que ao Instagram, ao Facebook ou WhatsApp. Devíamos dar mais atenção. Nossa comunhão com o Senhor é capenga, porque nós não entendemos o que o apóstolo Paulo nos orientou dizendo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Vergonhosamente, só lembramos do Senhor quando tudo está mal, quando tudo está desmoronando, quando tudo está se acabando. Somos assim com a nossa própria saúde. Só passamos a cuidar da nossa saúde quando tudo está mal. Corremos para médico, corremos para os remédios, damos atenção a exames e a isso, só quando tudo está mal. Assim é em relação a Deus. E achamos e acreditamos que Ele é o nosso Pai. Pouco lembramos dele quando tudo vai bem, quando tudo está nota 10, está em paz. Nosso Pai, que vê em secreto nos abençoará, à medida que estivermos a cada dia de nossa realidade mais próximo dele, buscando a sua glória e não a nossa. Buscando a glória dele. Portanto, quando você for orar, lembre que você está falando não com o presidente da República, não com o presidente da ONU, não com o presidente do Tribunal de Justiça ou do STF, não com os homens mais importantes dessa nação ou desse mundo. Não. Quando você for orar, e nós vamos fazer esse teste já já, lembre-se que você está na presença de Deus. Esqueça das pessoas que estão ao seu lado. Depois, esqueça de si mesmo. Deixe seus problemas para lá, os pensamentos que lhe distraem, que lhe arrancam da presença de Deus, deixa para lá. E então aperceba-se que é na presença de Deus que você está, que é na presença do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que você está.
E perceba principalmente que sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, 1. É assim que deve ser o nosso momento de oração. É assim que devemos orar. Feche seus olhos. E praticando essas lições, esqueça de quem está ao seu lado agora. Esqueça de si mesmo. Perceba que você está na presença de Deus. Que nesse momento o Senhor está olhando para dentro do seu coração, olhando para a sua mente, olhando para os seus pensamentos. E comece a falar com o Senhor. E comece a pedir a Ele, falar com Ele, que Ele lhe ajude a amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E a viver tão somente para a glória dele. Esqueça quem estiver ao seu lado agora. Esqueça. E tão somente fale com o Senhor. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Faça desse momento seu momento de oração. Querido e eterno Pai, te dou graças, Senhor, pelo privilégio de estar com a tua igreja hoje à noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Rogo que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar a nossa vida de oração de forma correta diante de Ti. Que a motivação do nosso coração a orar não seja aparecer para os homens, mostrar que somos pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Não. Mas que tão somente tenhamos a percepção de que estamos falando com o nosso Pai, de que estamos na Tua presença, Senhor, de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e nós temos o privilégio de ser chamados de Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Assim, meu Deus, recebe a oração dessa igreja, recebe a oração do Teu povo, recebe a oração de cada coração hoje à noite aqui, Senhor, e que a Tua bênção e a Tua graça repouse sobre a vida de cada um neste momento. É o que eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém e amém.